O medo de pensar de forma positiva. Algumas pessoas poderão perguntar-nos, as pessoas têm medo de pensar de forma positiva? É um medo que não é um medo consciente, é um medo que as pessoas sentem, não racionalizam, apenas exprimem que não têm a capacidade, que não conseguem, enfim, pensar de forma positiva. No seu subconsciente, há razões que nós podemos observar e que podemos, enfim, senti-las como um receio inconsciente. Eu gostava de partilhar convosco duas dessas razões que me parecem ser talvez as mais importantes. Uma primeira razão tem a ver com o facto do medo ser aprendido, ou seja, o medo que a pessoa tem de pensar de forma positiva, que as coisas corram bem, que eventualmente irá conseguir, etc. É um medo que foi aprendido. É um medo que, ou por um pai, ou por uma mãe, ou por um irmão, uma pessoa próxima com quem, enfim, se foi crescendo, foi sendo recebida uma mensagem muito assustada em relação ao futuro. Há expressões que foram na nossa infância e na nossa adolescência repetidas várias vezes, que nós, enfim, de forma consciente relativizamos, mas cá dentro elas aparecem e especialmente em alturas em que nós estamos um pouco mais nervosos ou com, enfim, algum receio, o cérebro cansado, etc. Portanto, este é o primeiro fator, a aprendizagem do medo. Essa aprendizagem do medo também pode não ser muito antiga. Essa aprendizagem do medo também pode ter a ver com situações de bullying na infância ou, eventualmente, numa relação tóxica que a pessoa já viveu na sua vida adulta e que lhe foi incutido o medo. Portanto, o primeiro aspecto que eu gostava aqui de deixar é bem provável que este medo que a pessoa esteja agora a sentir, medo não consciente, pensado de forma positiva, seja um medo que foi sendo aprendido. E o segundo aspecto, ou o segundo grupo, é um grupo muito interessante, que é pessoas que já conseguiram, no passado, pensar de forma positiva. Mas, ao terem criado essa expectativa positiva, as coisas não correram bem. Antes, pelo contrário, correram bastante mal. E decepção, desilusão, surpresa negativa, faz com que a pessoa viva assim num modo um pouco semi-traumatizado, ou muito traumatizado, em relação a esta coisa de pensar positivo. Porquê? Porque a partir do momento que alguém tem uma experiência dessas, em que o dia se permitiu acreditar que as coisas iam correr bem, ou que acreditou num cenário positivo, quando as coisas não correm bem, a pessoa sofre. E a partir daí desencadeia-se um mecanismo para o subconsciente nos proteger. Ou seja, bloqueia a capacidade de pensar de forma positiva porque não quer que se repita a mesma dor, a mesma experiência de sofrimento. Portanto, são estes dois grandes grupos que eu vejo a aparecer. Pessoas que aprenderam esse medo de pensar de forma positiva, portanto é um medo que não é deles. E um segundo grande grupo, pessoas que já acreditaram ou que acreditavam de forma positiva, mas por uma ou algumas situações elas foram-se proibindo e dessa forma receando o pensamento positivo. Quando há um outro fenómeno que ainda é mais grave, que é quando estas duas situações se juntam, é como se nós tivéssemos uma profecia antiga na nossa educação, numa situação que possamos ter vivenciado, em que já estávamos ali um bocadinho predispostos a recear o pensamento positivo e, mais tarde, na nossa vida, há algo que não nos corre bem e então vamos resgatar essas profecias antigas, de alguma forma até nos martirizando. E aí acentua-se uma espécie de aversão ao pensamento positivo. Posto este cenário destes dois grandes grupos de pessoas e de situações, o meu trabalho passa por lembrar, enfim, a quem vem trabalhar também este assunto, que a pessoa que passou por esta experiência de
ter sofrido uma expectativa, ou melhor, de sua expectativa não ter correspondido à realidade, etc. Apesar de haver a dor e o sofrimento, há também uma aprendizagem. Uma aprendizagem forte, uma aprendizagem dorida, mas a pessoa que sai dessa experiência é uma pessoa com cicatrizes, é verdade, e pode ter ainda algumas feridas abertas, mas é uma pessoa diferente. É uma pessoa com mais sabedoria, com mais conhecimento, e é essa parte que importa lembrar também ao nosso subconsciente. No primeiro grupo, o meu trabalho é muito de ajudar a pessoa a distanciar-se de um medo que não era dela, de um medo que lhe foi ensinado, de um medo que lhe foi incutido. Poderão existir, com certeza, outras razões e muitas mais razões, mas gostava de chamar a atenção para estes dois aspectos do medo de pensar de forma positiva. E finalizando, lembrando que existem várias formas de pensar de modo positivo. E aquela forma que as pessoas mais receiam é aquela forma inocente, ingênua, deslumbrada de pensar de forma positiva. Não existe uma só forma de pensar de forma positiva. Eu hoje em dia permito-me pensar de forma positiva, com os pés na terra, antecipando também que alguns cenários menos bons, enfim, alguns desenvolvimentos negativos também podem acontecer. Portanto, sou um realista, otimista, positivo. E, no fundo, é esta visão de positivismo que me faz sentido. Pessoas que não têm esta concepção do pensamento positivo e que consideram que esse dito positivismo é uma forma um pouco ingênua, naif, inocente de gerar expectativas, precisam de reconceptualizar essa ideia do pensamento positivo. Mais cedo ou mais tarde será bom fazer esse trabalho e quanto mais cedo o fizerem, melhor será para vós. Fiquem bem, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Grato, grato, grato.